Fala pessoal do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso projeto Alvo Certo com o Direito Penal. Hoje com um dos temas mais importantes e mais estruturantes de toda a parte geral da teoria do delito. Antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho para receber sempre as novas atualizações, as novas aulas, não somente de Direito Penal e Criminologia, disciplina que me toca, mas também de todos os novos conteúdos envolvendo o Alvo Certo e os outros projetos. Deixa o teu comentário aqui abaixo, fala das tuas dúvidas, dos teus questionamentos, o que você está achando das últimas aulas e o que mais você quiser. Não deixe de dar o like, compartilhar o vídeo com todo mundo. No Instagram você acha a gente no @dedicaçãodelta e no @prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's, onde você me encontrará para tirar quaisquer dúvidas que sobrarem desta ou de outras disciplinas. Mãos à obra, vamos em frente. Perceba você o seguinte: dentre os princípios de direito penal, aqueles que são mais importantes são os que nós estudamos logo nos primeiros momentos da nossa preparação para concurso público. Para delegado de polícia, especificamente, isso não é diferente, não. Compreender bem os princípios de direito penal, que são nada mais, nada menos do que princípios limitadores do poder punitivo, é uma obrigação daquele que quer conseguir desenvolver uma boa capacidade de raciocínio, uma boa base de conhecimento e não ficar tão dependente da memorização seca de nomes, teorias e exemplos. Quando você entende bem a aplicação, a teorização, a fundamentação dos mais importantes princípios, a tua base se solidifica cada vez mais e você fica muito preparado para raciocinar e aprender direito penal, ao invés de só decorar uma ou outra coisinha. O tema introdutório da maioria dos livros é o nosso tema de hoje, princípio da legalidade, portanto. Veja que, claro, a gente não vai se ater ao básico necessariamente, mas também porque o básico é relevante. Eu quero discutir com você as dimensões do princípio da legalidade. Se a gente consulta a literatura, a gente acha algumas delas, para além daquelas 4 básicas e comuns e simplórias, mas muito importantes dimensões. As 4 tradicionais são lei prévia, lei certa, lei estrita e lei escrita. De acordo com a literatura, alguns autores podem ainda apresentar novas dimensões. A lei doméstica, a lei proporcional, dentre outras. Vamos dar uma passada geral, portanto, em cada uma dessas dimensões do princípio da legalidade, vendo que tipo de discussões elas nos podem oferecer e como é que isso eventualmente pode aparecer numa prova. Olha só, conforme nós sabemos, o princípio da legalidade não é uma coisa nova. Ele quase não é uma criação da modernidade, embora a sua forma atual e contemporânea seja dada nos autores da ciência política moderna. Não raramente você encontrará em provas, em autores um pouco menos aprofundados, em algumas aulas também, que o pai, o criador do princípio da legalidade, é um penalista alemão chamado Anselm Feuerbach, no século XIX. Ele, é verdade, criou 3 brocardos latinos no seu livro, seu Tratado de Direito Penal Comum vigente na Alemanha, esse era o nome da obra, que ele fez circular no seu país, que são até hoje atrelados ao princípio da legalidade. Um daqueles princípios tradicionais que nós estamos cansados de saber: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Vejamos o seguinte: há pouco tempo atrás uma prova para a magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cobra a paternidade do princípio da legalidade atribuída a Anselm Feuerbach. Isso estaria correto? A verdade é que não. Embora você não precise saber desses detalhes históricos, é interessante ter uma visão geral. Vamos para o princípio. Feuerbach era um penalista e, como todo penalista, sempre chegava atrasado nas discussões da ciência política. Desde Hobbes, e a gente está falando, portanto, de 2 séculos antes desse penalista nascer, o princípio da legalidade já tinha estruturado a sua forma numa simples ideia. Olha, o poder punitivo deve ser contido pela lei, porque a lei, no geral, vem do povo e de outras forças apartadas do rei, e o poder punitivo vem do soberano. Portanto, na ideia que na modernidade é uma crescente cada vez maior e atinge seu ápice no século XIX e hoje passa por uma releitura global a partir do neoconstitucionalismo, o poder do soberano, sobretudo o poder punitivo, que é essa maior expressão dos poderes políticos dos estados monarcas absolutos, precisa ser contido, e contido pela lei. Durante todo esse percurso de Hobbes no século XVII, a Feuerbach no século XIX, ao neoconstitucionalismo do século XX e ao constitucionalismo contemporâneo de hoje, o princípio da legalidade passará no direito penal por uma enorme quantidade de alterações. Até que hoje nos é possível conhecer as suas dimensões essenciais. A primeira delas é a lei
prévia, que você encontrará em latim muitas vezes nas suas provas com o nome de lex prévia. A sua fórmula é muito simples. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Além do Código Penal, essa dimensão do princípio da legalidade é extraída da Constituição, artigo 5º, inciso 39 da Carta, e também do Pacto de São José da Costa Rica, artigo 9º. A sua fórmula, nós já vimos, é bem simples, e ela basicamente nos coloca o tema da retroatividade penal obrigatória, quando se tratar de uma lei mais favorável ao réu, e da proibição de ultratividade penal quando se tratar de uma lei que prejudica o réu. Veja você o seguinte, a partir da ideia de que a lei penal sempre retroage para beneficiar o réu e de que ela nunca retroage para prejudicá-lo, a partir da ideia de que a lei penal sempre ultraage para beneficiar o réu e nunca ultraage para prejudicá-lo, nós temos várias discussões de prova que são possíveis de serem extraídas. A primeira delas é a seguinte: também se aplicaria essa mesma lógica à jurisprudência penal? Pensemos no seguinte, se aplicaria a ideia segundo a qual a lei penal só retroage para beneficiar o réu e nunca ultraage para prejudicá-lo, também a jurisprudência penal que de qualquer modo se mostre mais favorável que a anterior fixada pelos tribunais ao réu? E a jurisprudência que de qualquer modo se mostre mais favorável do que a sua futura superação, ela ultraage? A esse primeiro debate, a jurisprudência majoritariamente dá uma resposta negativa, dizendo, olha, não, a Constituição, na realidade, determinou que esse regime só se aplica para as leis penais e, portanto, aos atos formais do parlamento, e não à jurisprudência. O motivo é um tanto quanto simples de ser compreendido. A maioria dos autores que pensa assim costuma identificar na jurisprudência não uma norma penal que estaria sujeita, portanto, a esse regime, mas sim uma simples diretriz ou um simples compilado de opiniões sobre as normas penais. E por esse motivo, portanto, estariam sujeitas a um regime diferente. Uma consequência prática disso importante é o descabimento das revisões criminais que o STJ comumente reafirma para desconstituir um trânsito em julgado penal com base numa futura alteração de jurisprudência. Segundo a Corte, na maioria dos casos em que se poderia cogitar disso, não seria o caso, à medida que a jurisprudência é somente um conjunto de opiniões datada no tempo sobre a interpretação de uma norma, de uma lei ou de um regulamento com efeitos penais. Do ponto de vista das exceções, tanto o Supremo Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça tem particulares exceções a esse modo de enxergar a coisa. Ambos admitem muito excepcionalissimamente que a jurisprudência penal possa retroagir para alcançar fatos anteriores à sua edição quando benéfica ao réu e possa ultraagir, ou seja, ter efeitos dali para frente, mesmo que superada, quando benéficos ao réu. São algumas dessas hipóteses a declaração de inconstitucionalidade de leis penais ou a mudança abrupta, paradigmática e incontestável de um entendimento que antes criminalizava uma conduta e agora passa a não criminalizar. Temos aí a oposição jurisprudencial majoritária extraída da grande maioria dos precedentes do STJ e do Supremo que se debruçam sobre isso, e também dos tribunais de justiça. Agora, do ponto de vista da doutrina, a coisa não é tão simples assim. E se é verdade que na jurisprudência a resposta para isso é negativa, na doutrina ela é majoritariamente positiva. É claro que nas provas para delegado você quer levar sempre, sobretudo nas objetivas, a posição da jurisprudência. Mas nas provas subjetivas, ou seja, discursivas e orais, nas quais você tem mais espaço para demonstrar conhecimento, você sempre pode trazer a posição minoritária depois de expor a majoritária. Ok, como é que funciona isso na literatura? A gente tem alguns autores essenciais. Nilo Batista e Raul Zaffaroni, por exemplo, vão aplicar à jurisprudência o mesmo regime da retroatividade penal das leis. Tem vários argumentos para isso. O primeiro é o seguinte: se ontem o tribunal promoveu um julgamento que criminalizava alguém e hoje alterou esse entendimento para dizer que não, aquela situação não é mais criminalizada, o tribunal está corrigindo um erro interpretativo da sua formação anterior ou da sua interpretação anterior. E seria de todo absurdo, quase como um escândalo político, dizem esses autores, permitir que somente por fins de segurança jurídica uma interpretação anterior que está comprovadamente errada, assim o determinou a jurisprudência nova do tribunal, continue promovendo efeitos criminalizantes. Veja, segurança jurídica é importante, mas isso é um princípio, um direito fundamental do réu contra o Estado, e não do Estado contra o réu. Portanto, seria uma contrariedade e uma inconsistência metodológica se a gente
se valesse desse argumento da segurança jurídica contra o réu. O primeiro argumento é esse. O segundo argumento diz respeito àquelas situações envolvendo, novamente, declaração de inconstitucionalidade das leis penais. Aqui não há a menor discussão. Se o tribunal determina que uma lei que criminaliza um comportamento foi editada em contrariedade à Constituição, é óbvio que o que já aconteceu antes daquele momento em que a jurisprudência é reafirmada ou afirmada pela primeira vez, precisa ser desconstituído. Um princípio básico das decisões em controle de constitucionalidade é que a lei outrora válida agora é declarada nula e, portanto, todos os seus efeitos daquele momento para trás são agora cassados. O terceiro argumento e a terceira ideia é bastante interessante. Veja, se o Constituinte originário reservou aos atos do Parlamento um regime tão restritivo quanto à retroatividade das suas leis penais, com muito mais razão os tribunais deveriam estar sujeitos a esse mesmo regime. Qual é o motivo? É muito simples. Primeiro, o Parlamento, quando edita uma lei penal, delibera esse assunto num plenário em duas casas com centenas de parlamentares, senadores de um lado e deputados federais de outro. O juiz ou o Supremo Tribunal Federal, composto de 11 desses magistrados, não delibera dessa mesma forma, com essa legitimidade democrática, com essa ampla participação, com esse amplo procedimento deliberativo. Ou a gente está falando de um magistrado singular, ou a gente está falando de órgãos fracionários com poucos juízes que numericamente nem chegam perto das casas do Congresso. O segundo argumento é o seguinte, olha, o parlamento na democracia tem muito mais legitimidade para criminalizar um comportamento, que pode fazer isso por lei formal, do que um juiz, do que o próprio Supremo Tribunal Federal. Assim, se a Constituição determina que mesmo o poder criminalizante do parlamento é drasticamente limitado pela regra da lei prévia, com muito mais razão estaria o poder criminalizante do juiz limitado pela mesma lógica. Do ponto de vista de outros autores, alguns tentam fazer a seguinte distinção. Se a jurisprudência diz respeito à própria constituição do tipo penal, ela está sujeita ao regime da lei prévia. Se for, portanto, mais benéfica ao réu, ela retroage ou ultraage. Se for, portanto, mais drástica e, portanto, menos benéfica ao réu, ela não retroage e nem ultraage, ou seja, nem continua produzindo efeitos depois da sua revogação. Eu disse a você que, do ponto de vista majoritário, que você pode levar para as provas objetivas a primeira corrente segundo a qual apenas excepcionalissimamente a jurisprudência dos tribunais superiores está sujeita ao regime da lei prévia é a dominante. Bom, vejamos ainda a seguinte dimensão do princípio da legalidade. Eu disse a você que a lei prévia é a primeira, e a que eu quero tratar agora é a lei doméstica, pouco discutida na literatura, mas presente na jurisprudência em algumas questões. Se a lei prévia diz que não há crime sem lei anterior que o defina, e que não há pena sem prévia cominação legal, a lei doméstica diz que só pode haver criminalização quando essa lei, que tem que ser prévia e que tem que ser em sentido estrito, o ato do parlamento, seja fruto do poder legislativo doméstico, ou seja, de dentro do Brasil. A consequência prática disso é que, de acordo com essa função, com essa dimensão, com esse aspecto do princípio da legalidade, documentos internacionais, precedentes internacionais de cortes, ainda que de direitos humanos internacionais, não podem criar crimes, não podem estabelecer penas e não podem dispor sobre regime jurídico penal de execução dessas penas quando isso prejudique a situação do réu. Quando beneficie, é claro que pode. E aí nós temos vários exemplos. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal indica que, com base nos princípios de Yogyakarta, as pessoas transgêneros têm o direito de escolherem em que presídio cumprirão a sua pena. Rodrigo, mas você acaba de dizer que para dispor sobre direito penal tem que ser uma lei doméstica e não um ato internacional? Calma, eu disse a você que para dispor sobre direito penal criminalizante, direito penal que prejudica a situação do réu, por um motivo muito simples. Para tudo aquilo que prejudica os direitos fundamentais ou que o restringe, interpretação restrita. Para tudo aquilo que os amplia, interpretação mais ampliativa. Legal, que debate nós extraímos disso? O primeiro é quanto à prescritibilidade ou à imprescritibilidade do delito de tortura, que hoje, nas suas várias modalidades, está previsto na Lei 9455 de 1997. Pergunto eu a você, imagina que na tua prova, a tua discursiva diz assim, candidato, explique se o delito de tortura, nas suas várias modalidades, hoje no ordenamento jurídico brasileiro é prescritível ou imprescritível.
Se a gente vai à Constituição, ele não está previsto no rol dos delitos imprescritíveis, que só contempla o racismo e outros delitos, ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, mas não a tortura. Todavia, no Estatuto de Roma, que foi incorporado pela nossa Constituição, a gente encontra no seu artigo 29 a ideia de que os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional, o TPI, não prescrevem. A tortura está lá nos dispositivos do TPI como um crime de sua competência. A gente tem um conflito, portanto. Um documento internacional de proteção de direitos humanos estabelece a tortura como crime imprescritível. A nossa Constituição não fala nada sobre isso e a nossa Lei 9455 também não fala nada sobre isso. O que é que prevalece? O direito doméstico ou o direito internacional? Bom, segundo a função da lei doméstica, segundo essa importante dimensão do princípio da legalidade, deve prevalecer a prescritibilidade da tortura. É fora de dúvida que esse é um dos atos mais abomináveis que o ser humano pode conceber. Torturar um outro indivíduo é reduzir a sua autonomia a zero, causando-lhe os piores sofrimentos que é possível imaginar. Mas a Constituição simplesmente não previu expressamente esse delito como imprescritível. E segundo a ideia da lei doméstica, só um ato formal do nosso parlamento poderia fazê-lo. E ainda, claro, é um ato, nesse específico aspecto, com o status constitucional. Seria imprescindível, portanto, para tornar a tortura imprescritível, inserir na Constituição uma proposta de emenda que assim o dissesse. Cuidado com isso. Rodrigo, então todas as modalidades de tortura são prescritíveis? Na realidade, não. As torturas raciais podem ser ditas imprescritíveis por um motivo simples. A Constituição admite a imprescritibilidade do racismo. E na tortura racial nós temos nada mais, nada menos do que um ato racista, que não é objetivamente racista, mas sim subjetivamente racista. Ou seja, a tortura racial é aquela espécie de tortura que é impelida por um motivo racista. Se a gente leva em conta toda a recente jurisprudência do Supremo acerca desse tipo de delito, certamente a tortura racial pode ser dada também como um delito imprescritível, mas pela sua equiparação nesse aspecto ao racismo e não, de maneira nenhuma, pela incidência do artigo 29 do Tribunal Penal Internacional. Certo? Cuidado com isso. Agora vejamos o seguinte: existiriam outras disposições interessantes que nós poderíamos exemplificar com relação a isso? Bom, certamente que sim. É por esse mesmo motivo que antes da Lei 2.850 de 2013 nos forneceram um conceito exato do delito de organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça recusava-se a tipificá-lo com base na Convenção de Palermo, que na verdade já estabelecia um rudimentar conceito de ORCRIM, mas provindo do direito internacional e não do direito doméstico. Vimos então a lei prévia e a lei doméstica. Passemos ao próximo, a lei escrita, que pode ser circunscrita à proibição de admissão dos costumes criminalizantes. Em outra palavra, só a lei em sentido formal, como um ato do parlamento, a lei escrita, o documento escrito legislativo, pode criar crimes, criar penas e dispor sobre regime jurídico de execução das penas quando isso prejudique o réu. Do ponto de vista pragmático, isso produz várias consequências importantes. A primeira é que um costume possa criar penas, possa criar crimes e possa dispor sobre a execução das penas. Não se admite, portanto, no direito penal o costume criminalizante. Mas do ponto de vista contrário, os costumes podem, sem sombra de dúvida, produzir um efeito poderoso descriminalizatório ou interpretativo. Vejamos esses dois. Um costume produzirá um efeito descriminalizatório quando sobre um comportamento incida o famoso princípio da adequação social do comportamento, que, desenvolvido inicialmente por um penalista alemão chamado Hans Welzel, passou por um curso interpretativo histórico muito grande e complexo, até que fosse, digamos assim, nucleado num instrumento de interpretação restritiva do tipo penal. É verdade que o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento muito consolidado de que, aspas, o costume não revoga a lei penal. Claro, isso está certo. Só que é um falso argumento e que não tem nada a ver com a questão. O princípio da adequação social não diz respeito a revogar ou não revogar uma lei por um costume. É claro que uma lei só é revogada por outra lei. O princípio da adequação social determina que uma lei perde o substrato de validade social quando o comportamento que ela incrimina já não é mais socialmente reprovado, não é socialmente mal visto, não é socialmente censurável. E desse ponto de vista, portanto, a doutrina crítica em peso admite que o princípio da adequação social da conduta pode, por via indireta, descriminalizar um comportamento, não revogando a lei, mas trabalhando numa outra
outra dimensão da escala das normas, a da validade. A lei continua existente, ela só não é mais válida. Rodrigo, como é que está isso na jurisprudência? Como é que eu marco numa prova objetiva? Marca na prova objetiva o seguinte: 1. Costume não revoga a lei penal. Essa é a dimensão objetiva que o Supremo Tribunal Federal nos dá. 2. O princípio da adequação social da conduta, apesar disso, certamente existe. E 3. O princípio da adequação social da conduta é um instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que proporá a não criminalização ou a não afetação de um bem jurídico e, portanto, a exclusão da tipicidade material de um ato que não seja socialmente, na sua conduta, reprovável. Agora, eu disse a você que o costume em direito penal pode ter dois efeitos, um descriminalizatório e um interpretativo. A gente vai encontrar esse segundo efeito em tipos penais que façam expressa menção a costumes. O melhor exemplo disso é o delito de ato obsceno que nós encontraremos no artigo 233 do Código Penal. O que é um ato obsceno, hein? Será que o conceito de ato obsceno é o mesmo hoje e o mesmo quando o Código foi editado, lá na década de 40? Certamente não. Naquele momento, se nós ligássemos a TV e estivesse passando qualquer clipe de qualquer diva pop, que hoje nós não temos problema nenhum em assistir com as nossas famílias e as crianças e passar no horário nobre, nós estaríamos provavelmente horrorizados, dizendo, olha, são atos obscenos, temos ali mulheres dançando, mostrando algumas partes do corpo. Nossa, claramente seria um ato obsceno. Se naquela época nós fôssemos às praias do Rio de Janeiro, num calor terrível como tem feito esses dias, e encontrássemos mulheres de biquínis curtos e pequenos, tomando os seus banhos de sol, certamente diríamos, nossa, tratam-se de atos obscenos. Hoje em dia são coisas absolutamente normais e, claro, por que não podem ser? A sociedade muda, os costumes mudam, a interpretação dos costumes muda. E se isso é verdade, os costumes podem funcionar como um elemento hermenêutico dos tipos penais para propor a sua exata delimitação, nos casos concretos, em momentos sociais e históricos distintos. O que na década de 40 poderia ser considerado um ato obsceno, hoje certamente, na maioria das vezes, não o será. E o costume em direito penal, portanto, pode ter essa função sem que haja qualquer violação à dimensão da lei escrita. Bom, a próxima função que eu gostaria de discutir com você, que é a próxima função da legalidade, ou a próxima dimensão dela, não é a lei escrita, mas a lei estrita, ou a lex stricta. E assim a gente coloca a próxima grande fórmula da legalidade, que é a vedação da analogia que de qualquer maneira prejudique o réu. Nós todos conhecemos isso de maneira mais simples. Não podemos fazer analogia em malam partem, mas sim em bonam partem. Tá certo, nós não podemos nos valer de uma norma penal que se aplica para outras situações e não para esta, para trazê-la das outras situações e complementar o silêncio do legislador nesta aqui, porque por um equívoco ele não dispôs sobre o seu adequado regime. Isso seria uma analogia em malam partem. Cuidado, porque a analogia em malam partem é um nome que a gente acabou reduzindo, mas ele tem um espectro muito maior. Compreende-se por analogia em malam partem qualquer raciocínio analógico que prejudique o réu, com exceção de um, que a doutrina chamará de analogia intralegem, ou, em alguns manuais, de interpretação analógica. Veja, aqui, embora haja críticas severas da doutrina, nós não nos depararíamos com uma analogia em prejuízo do réu, mas sim como uma técnica interpretativa que é baseada em analogias dentro de um espectro que no tipo penal é oferecido pelo legislador. Estaríamos aqui diante, por exemplo, do delito de estelionato, que nos diz do ardil, nos diz da fraude ou de outros meios semelhantes. Sim, mas que outros meios para cometer o artigo 171? Meios de gravidade assemelhada aos que lá no tipo estão descritos. Vamos ao homicídio, as suas qualificadoras incluem o motivo torpe, incluem o motivo fútil, incluem ainda a tortura, incluem ainda o veneno, incluem ainda a asfixia ou outro meio cruel. Perceba, mas que outro meio? Um meio que nós descobriremos sempre no caso concreto, a partir do chamado raciocínio analógico, ou da interpretação analógica, ou da analogia
intra legem, que segundo a maioria da doutrina e da jurisprudência não esbarra em nenhuma inconstitucionalidade. Agora, se é verdade que nós não podemos fazer analogia em prejuízo do réu, a analogia que de qualquer forma o beneficie, sim, ela é cabível. E dois elementos são pouco discutidos na doutrina. O primeiro diz respeito à analogia em benefício do réu no processo penal, que é certamente regido pela mesma lógica que pode ser feita, e o segundo diz respeito à analogia entre causas de justificação, ou seja, entre causas excludentes de ilicitude do delito. Pensemos no crime de aborto. Se nós formos ao artigo 128, inciso 2º, o legislador admitiu que é não criminalizável um aborto realizado quando for por médico obrigatoriamente, mas quando a gravidez for resultado de um estupro. É verdade. Ou seja, uma determinada mulher sofreu um artigo 213, foi violentamente estuprada, o estuprador não utilizou preservativos no ato penetrativo, e dessa penetração não querida, dessa violência sexual bárbara e torturante, adveio gravidez indesejada. Imaginemos que essa mulher resolva não levar a cabo essa gravidez e procurando um médico, então ela resolve realizar o abortamento. Pode? Pode, porque o artigo 128, inciso 2º, certamente autoriza. Eu pergunto a você, essa mesma lógica seria aplicável, por exemplo, para violação sexual mediante fraude? Bom, a legislação não fala nada sobre isso, mas pensemos num caso. Dois indivíduos, um homem e uma mulher, resolvem acordar a prática de um ato sexual, só que a mulher condiciona a prática desse ato ao uso por parte do homem de preservativo, camisinha. Ela diz, olha, vamos fazer um ato sexual? Vamos, tranquilo, mas você precisa obrigatoriamente usar a camisinha, ok? E ele fala, ok, problema nenhum. Certamente, não tem exceção. Só pode acontecer o ato sexual se você utilizar o preservativo, pois eu não desejo engravidar e não faço uso de qualquer tipo de medicamento contraceptivo. Combinado? Combinado. Não vai descumprir o combinado? Não, não vou de maneira nenhuma. Tá feito, então podemos produzir aqui, podemos perpetrar o ato sexual. Num determinado momento dessa relação sexual, o homem, que se aproveitando de uma posição em que ela não tinha a visão completa dele, sorrateiramente retira o preservativo e continua a relação sexual por mais alguns minutos, de maneira desprotegida, até que ela, num determinado momento, percebe, depois de 2, 3 ou 4 ou 5 minutos, que a relação está sem o preservativo, e ela então interrompe a prática. O problema é que nesses 2 ou 3 minutos foi o suficiente para que adviesse uma gravidez daquela relação. Essa mulher foi vítima de uma violência sexual, só que uma outra forma de violência, que não o estupro do 213, mas ainda assim um ato de violação à sua liberdade sexual. O indivíduo fraudou o seu consentimento. Ela tinha condicionado a realização do ato sexual à utilização de preservativo, e ele tinha concordado, só que no momento em que ela tinha a vigilância baixa e não estava olhando exatamente para o indivíduo, ele sorrateiramente retirou o preservativo e continuou o ato sexual. Trata-se de uma violação sexual mediante fraude, artigo 215 do Código Penal. Beleza, imagine então que adveio a gravidez. Pergunto eu a você, esta pessoa, esta mulher que foi agora vítima de uma violação sexual mediante fraude, poderá procurar um médico para que, mediante procedimentos adequados, mediante procedimentos técnicos, respeitando toda a regra da medicina, ele promova o abortamento dessa gravidez? Ou haverá aqui crime de aborto? Veja que a legislação no 128º não dispõe sobre aborto permitido em caso de violação sexual mediante fraude, só em caso de estupro. E são dois tipos diferentes. O estupro está no 213 do Código, tem uma redação. A violação sexual mediante fraude está no 215, tem outra redação, outros elementos típicos. Do ponto de vista jurídico penal, são dois fatos diferentes. Mas imagine que essa mulher foi ao médico e falou, olha, eu tenho que abortar isso aqui. E o médico falou, beleza, vamos promover o abortamento. Eles dois praticam crime de estupro? Na verdade, seria possível aplicar, nesse caso, por analogia, o artigo 128, inciso 2º, na ideia de uma aplicação analógica de uma causa de justificação, ou seja, analogia com uma causa excludente de ilicitude que está prevista por um outro delito, mas que pode, porque as circunstâncias fáticas são as mesmas, a intenção do legislador é a mesma, ser transposta para esta outra situação. Aí você poderá dizer, Rodrigo, mas está descriminalizando o aborto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada. A gente está falando de uma gravidez que adveio
meio de uma violência sexual, de um crime contra a dignidade sexual dessa mulher. Só que ela só não tem a rubrica de, aspas, estupro. Ela tem uma outra rubrica, mas é ainda assim uma exata violência sexual. Não violência no sentido físico de força, mas sim violência no sentido de sequestrar a liberdade sexual de uma mulher. Perceba que a ratio é exatamente a mesma. Não fosse assim, nós não poderíamos também aplicar, por exemplo, a mesma regra para uma menina que tenha sido estuprada e que tenha sido uma menina que tenha sido estuprada por um estupro do qual tenha resultado a sua gravidez praticado por um menor de 18 anos. Por quê? Porque nesse caso não tem estupro no sentido técnico exato da lei. Rodrigo, como não? Se um menor de 18 anos constrange alguém com uso de força, violência ou ameaça, praticar ato carnal, claro que tem estupro. Cuidado, não tem. Tem ato infracional análogo a estupro, porque o menor de 18 anos não pratica delito, falta-lhe a imputabilidade etária e, portanto, a culpabilidade. Se nós não pudermos dizer que se aplicam analogicamente as causas de justificação, deveremos dizer que uma menina estuprada, de um estupro do qual adveio gravidez, porém o autor do estupro não é maior de idade, ela não pode abortar, porque não estaríamos ali de frente a um estupro, mas sim um ato infracional análogo a estupro. Todas essas situações e muitas outras na legislação penal comprovam que a analogia in bonam partem é uma possibilidade e que ela deve ser sempre vista em cada caso concreto. Além de todas essas discussões, nós temos ainda uma outra dimensão importante do princípio da legalidade. Dá-se a ele o nome de lei certa. E aqui a gente discute o princípio da taxatividade da lei penal. Veja, a função essencial do princípio da legalidade, e nisso Feuerbach tem um grande e poderoso mérito, é constranger, do ponto de vista psíquico, a cabeça e o poder de tomada de decisão de todos aqueles que estão sujeitos ao regime jurídico de um Estado. Para que as pessoas, mesmo querendo matar, mesmo querendo roubar, mesmo querendo furtar, mesmo querendo latrocidar, mesmo querendo estuprar, pensem, olha, eu queria fazer este comportamento, mas existe uma lei penal que diz, Rodrigo, não faça este comportamento, ao contrário, você levará uma pena de X a Y anos. Claro, beleza. Esse é um efeito psicológico da criminalização que é engendrado por meio do princípio da legalidade. Para que eu, súdito, consiga pensar, nossa, eu queria tanto matar esta pessoa, todavia, se eu atentar contra a vida dela, a legislação me punirá com 20 anos de cadeia, para que eu consiga ter esse raciocínio e para que eu, portanto, contenha os meus impulsos homicidas, é preciso que eu entenda a lei. É preciso que eu compreenda os exatos termos da descrição típica do que me é proibido. A ideia de uma lei certa, que nos coloca o princípio da taxatividade penal, portanto, nada mais diz do que isso. Olha, a lei penal precisa ser certa, taxativa, dispor sobre exatamente todas as hipóteses fáticas que ela abrange ou que ela não abrange, precisa ser inteligível, precisa ser clara e precisa ser de facílima apreensão. No nosso direito penal de hoje, desafia essa função claramente o delito de gestão temerária, que está previsto no artigo 4º, parágrafo único da Lei 7.492. A gente simplesmente não tem absolutamente nenhuma ideia do que seja gerir temerariamente uma instituição financeira. Do ponto de vista dos crimes ambientais, a Lei 9605 nos coloca delitos tão complexos, mas tão complexos, mas tão complexos, que às vezes nós precisamos fazer um complemento triplo da lei penal, da lei 9605, para uma norma infralegal que lhe complementa, uma norma penal em branco, e esta norma infralegal, editada uma portaria do IBAMA ou de qualquer outro órgão, precisa ser ainda complementada por um regulamento de um outro órgão, e esse regulamento ainda faz referência a um terceiro ato de um outro órgão. Perceba a ininteligibilidade do complexo espectro criminalizante dessa lei. Diversos dispositivos ali também desafiam a função da lei certa, do princípio da legalidade. Inexiste, portanto, porém, um único precedente do Supremo Tribunal Federal que tenha inconstitucionalizado uma lei com base nessa função. Mas isso não nos impede de estabelecê-la como uma função sempre importante. Outros autores ainda, além de todas essas dimensões do princípio da legalidade, colocam uma bastante interessante: a ideia de uma lei proporcional.
A lei penal somente será legítima se ela criminaliza um fato de maneira proporcional à sua gravidade. E, além disso, uma próxima dimensão do princípio da legalidade diz respeito à lei idônea. A lei penal somente será legítima se ela criminaliza um fato de maneira idônea, ou seja, de maneira apta, de maneira eficaz, de maneira provável a evitar as lesões jurídicas que aquele comportamento, agora criminalizado, em tese, ofertaria ao bem jurídico. Em outras palavras, a ideia da lei idônea propõe que a lei penal tem que ser verdadeira e comprovadamente útil a impedir a agressão do autor ao bem jurídico. Do contrário, nós estaremos acreditando na criminalização e não utilizando como um instrumento científico, como um instrumento racional de proteção de bens jurídicos. Portanto, lei prévia, lei doméstica, lei escrita, lei estrita, lei proporcional, lei idônea, dentre outras, são as principais dimensões do princípio da legalidade. Perceba como cada uma delas nos abre margem para discutir uma enormidade de temas que são tanto trabalhados pela doutrina quanto pela jurisprudência e alguns com fundamento na nossa própria legislação. Eu espero que a gente tenha compreendido um pouquinho da introdução a esse tema. Se você tiver qualquer dúvida, não deixa de perguntar lá no @Prof. Rodrigo Barcelos no Instagram, com 2 L's se você preferir, aqui nos nossos comentários se você preferir, e deixando sempre o teu like, a tua inscrição, ativando o sininho para receber sempre as novas aulas. Beleza? Segue a gente também no @DedicaçãoDelta, onde a gente compartilha as promoções, os cursos, as aulas, os vídeos e tudo mais quanto você precisa. A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Um forte abraço, até lá.